Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando nossa aula. E como eu vinha falando, deu uma melhorada na planilha e de cálculo, né, da gente, de dimensionamento. E eu vou apresentar para vocês. Mas antes de mais nada, a gente esqueceu, eu esqueci, de utilizar os métodos semi-empíricos, né? Até para comparar com o método analítico. Então, eu vou apagar esse gráfico aqui. Nem me lembro quais foram os métodos que a gente utilizou. A gente utilizou aqui 4 métodos, né? Diferentes. No caso, esse daqui é para solo argiloso, que não é o nosso caso. Então, a gente ficaria com esses daqui, né? Aqui depende de alguns fatores a mais. Aqui só do SPT, aqui depende da largura, e aqui só do SPT, né? Então, só para servir de comparação, né? Eu vou colocar lá, para servir de comparação, vou colocar aqui antes do dimensionamento, tá? Mas a gente vai utilizar, eu vou estar utilizando aqui o método analítico mesmo. É só para servir de comparação, deixa eu deletar isso, que eu também não quero mais. Isso aqui eu vou deletar também, que esse meu solo... Agora, tem que saber que se for pegar outro solo, né, argiloso, vocês vão ter que botar essa equação de novo, aí, se vocês forem utilizar essa equação semi-empírica, né? Deixa eu ver se ele consegue calcular. O NSPT eu disse lá em cima quem era, né? Deu erro. Porque ele está dando erro. Ah, perfeito. É isso. Só para a gente ter aqui noção, né, de comparação, tá? Ó, pelo nosso método analítico, né, a gente teve aqui ó, uma tensão admissível inicial, né, de 3,6 aproximadamente, né, quilogramas força por centímetro quadrado. 3,5 aqui é quilopascal, tá? 350 quilopascal, perdão. Aqui, ó, por esse método 310 mais ou menos, por esse método 330, por esse método 295, por esse método 312. Você vê que são valores bem próximos, tá? Então, você tem que entender que a gente está trabalhando com uma margem de erro, tá? E essa margem de erro está embutida aí, né? Agora, vocês também têm que entender que alguns dessas equações aqui, ó, só depende da SPT. Então, por exemplo, e já a minha equação empírica depende de vários outros fatores, como B e H, né? Que é a altura de profundidade. Então, por exemplo, se eu diminuir isso aqui para 1 metro, né? E, por exemplo, colocar 1 metro aqui também, a minha tensão admissível aqui pelo método empírico cai para 240 aproximadamente, né? E pelo método analítico cai para 240 e meu método aqui semi-empírico, né, continua sendo 300 porque não depende desses outros fatores, né? Então, tem que tomar cuidado. Pela minha experiência, essas equações 2 e 4 se aproximam bem quando a sapata está aproximadamente 1,5 metro de profundidade, tá? Quando de 1 a 1 metro de profundidade, de 1 metro a 1,5 metro de profundidade, tá? Já essas outras eu não usei, na verdade. O que eu uso são essas duas aqui, inicialmente, depois eu utilizo o método analítico. Tá? A vantagem de utilizar é porque independe do tamanho, né? Independe do tamanho. Então,
independe dos outros parâmetros. Então, só com o SPT você já consegue determinar mais ou menos qual é o tensão admissível, calcula para aquela tensão admissível e depois checa se está dentro ou não. Né? Então, voltando aqui, só queria chamar a atenção para esse fato, mas, bom, eu automatizei aqui parcialmente a nossa planilha, o seguinte aspecto. Primeiro, tudo que é valor que a gente precisa inserir está marcado em verde, tá? Isso tudo são valores para essa nossa planilha que a gente precisa inserir. Então, a gente precisa inserir a coesão aqui, que eu não estou usando aqui nenhum método para cálculo da coesão, né? Então, eu só fiz a correlação para os ângulos de atrito, né? Então, para esse nosso solo arenoso, essa planilha serve. Se você pegar um solo argilo-arenoso, areno-argiloso, então a gente tem que fazer uma adaptação para calcular essa coesão, né? Para estimar essa coesão. Também eu estava lendo os artigos, pessoal. Eu vou até disponibilizar para vocês. Eu não li todo, não cheguei a testar, a aplicar isso, mas é que tinham outras correlações de coesão, né? Mas tem informações bastante interessantes. Eu vou colocar lá na parte para quem tiver interesse de ler. Bom, mas é isso. Pelo nosso curso, está dado o que eu queria passar, né? Essa questão das correlações, a importância de estar entendendo as limitações dessas correlações, né? E saber utilizar, né? E saber que tem que conhecer a origem, né? O porquê das coisas para conseguir utilizar corretamente essas correlações empíricas, tá? Então, a gente precisa inserir a densidade do solo. Essa densidade, inclusive, eu poderia automatizar também pelo número de golpes, né? Poderia automatizar sim. Mas, como eu falei, a gente não está tratando aqui de um software comercial, então, portanto, tá bom do jeito que está. A gente precisa inserir também algumas dimensões, que é a profundidade de assentamento da sapata. Isso a gente decide aqui pelo SPT, né? A gente decidiu 1,5 m para esse caso aqui. E a gente discutiu bastante sobre isso, né? Eu, pelo menos, expliquei o que eu estava pensando. O tamanho da sapata a gente pode chutar qualquer valor aqui, não importa. Posteriormente vai calcular e vai corrigir esse valor. E eu preciso aqui inserir as dimensões do pilar, tá? Então, isso aqui é a menor dimensão do pilar, essa aqui é a maior dimensão do pilar. Aí o que acontece? Primeira coisa que ele calcula aqui é a carga Q, tá? Que é justamente aquela ao redor da sapata, né? Para entrar na fórmula na equação de Tesague, ou dos outros modelos também, que todos usam, né? E depois eu faço uma correlação entre B e L, né? Até a aula passada eu estava chutando também o L aqui. Chutava o B, chutava o L. Então, eu estava dando uma olhada no programa que eu uso aqui, e ele faz meio que essa correlação, olha. Ele pega a diferença de dimensões do pilar, ou seja, o pilar tem 60 em uma dimensão e 14 na outra. Então, há uma diferença aqui de 36 centímetros, não é isso? 46 centímetros, tá? Então, 46 centímetros, isso mesmo. Então, ele vai pegar e vai dizer, olha, o L vai ser justamente essa diferença entre essas dimensões do pilar mais o B, né? Então, portanto, o tanto de diferença que eu tiver no pilar, eu vou ter também na sapata, tá? Pelo que eu entendi do software que eu uso, é isso. Eu fiz alguns testes aqui, mas ainda não tenho certeza, mas é uma boa pedida, tá? É uma boa ideia isso daqui. Então, eu estou automatizando dessa forma, né? E aí, de forma que eu calculo um alfa aqui, que é justamente a relação entre B e L, tá? Veja que eu nem precisava declarar aqui L, tá? Que eu já estou declarando aqui. Mas eu poderia colocar aqui L também, né? E aí fica mais claro para vocês, talvez. Então, ao invés de chutar o B e o L, eu estou estimando o L a partir das dimensões dos pilares aqui, tá? Em relação a B, né? E aí estou calculando um alfa, que vai ser a proporção entre B e L. Esse alfa, não sei se você se lembra, mas a gente utiliza aqui nos coeficientes de forma, né? Então, aqui estava B sobre L, eu substituí por alfa. Aqui estava B sobre L, eu substituí por alfa, tá? Então, aqui, essa tensão admissível, para se utilizar uma sapata de B igual a 1 metro, e L, eu posso até dar o valor aqui, L igual a 1,46 metros, né? Óbvio que não vai ser essa dimensão, a gente ainda vai recalcular corretamente, tá? Então, esse fator de segurança também a gente precisa inserir. Eu posso até colocar ele lá em cima também.
Tá? Vou colocar lá em cima. Porque já fica tudo próximo, né? As informações que a gente tem que inserir. Bom, isso aqui eu vou deletar, porque a gente vai estar trabalhando tudo em KPA. Então ele calculou aqui, deu 345 KPA. Eu vou melhorar isso. Isso aqui a gente não está usando para nada, né? Só serve de comparação aí para a gente ter uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade, né? Eu gosto sempre de estar comparando os valores, né? Para ter uma noção boa, né, do que a gente está trabalhando. Então, vê aqui, está coerente, né? O valor que a gente encontra aqui com o das correlações empíricas. Se a gente pegar uma média aqui geral, deve dar um pouco inferior a esses 300, né? Deve dar 300, um pouco inferior a esses 345, deve dar uns 300, né, se eu pegar a média aqui, aproximadamente. Então, eu acho que está uma boa pedida. Isso aí está dentro da margem de erro, né? 10, 15% de diferença. Isso aí é totalmente aceitável. E aí a gente passa para dimensionamento, que foi o que eu alterei mais, né? Eu alterei mais. Isso aqui também é valor que a gente tem que inserir, né? Que seriam as cargas, as ações, as reações dos pilares na base, né? Na base dos pilares. E, portanto, as solicitações nas sapatas. E aqui eu não mudei nada, né? E aqui a gente calcula as excentricidades, tá? Até então não mudei nada. Então, agora sim, o que eu faço aqui é o seguinte: ao invés de admitir que a área real é a força dividida pela tensão admissível, tá? O que eu vou fazer é que eu vou calcular a área equivalente, né? A área efetiva, perdão, o nome é área efetiva, fazendo assim: força vertical dividido pela tensão admissível, né? Então, essa é a área efetiva, né? Admitindo que a área efetiva tem a mesma correlação de largura e comprimento, tá? Então, eu vou utilizar o alfazinho aqui, ó, para dizer, ó, que o B vai ser raiz de alfa vezes a área, tá? Isso aqui vem do cálculo da área mesmo, né? Então, deixa eu abrir aqui o OneNote. Então, eu tenho área igual a L vezes B, né? A área da base. Ou área efetiva igual a L efetivo vezes B efetivo, né? Sendo que eu tenho que alfa é igual a B' sobre L, né? Então, portanto, L', né? Eu estou admitindo L'. Então, eu estou admitindo que L' vai ser igual a B' sobre alfa, né? Então, a área' vai ser igual a B' sobre alfa vezes B'. E, portanto, eu tenho que B' ao quadrado é igual a alfa vezes área, né? E, portanto, B' vai ser igual a raiz de alfa vezes área, tá? Só isso. Então, eu calculo aqui o B efetivo, né? Eu calculo o B efetivo. Eu poderia até calcular o L efetivo, mas não importa o L efetivo, tá? Porque eu vou encontrar tanto o B real quanto o L real a partir do B efetivo, né? Então, eu vou fazer aqui, eu já acho aqui o L efetivo direto, né? Aqui, ó. Eu poderia calcular o L efetivo fora e colocar aqui o L efetivo, mas eu acho que não vem ao caso. Aqui faz menos contas, né? Então, o B real seria o B efetivo mais as duas vezes a excentricidade, né? E o L real seria o L efetivo mais duas vezes a excentricidade na direção de L. Então, portanto, ele encontra aqui as dimensões exatas, né, que precisaria. Aqui a área real, porém, eu aqui embaixo faço um arredondamento, tá? Esse comando aqui, ele arredonda para cima, né? SEAL, tá? É interessante porque esse software aqui tem dois comandos SEAL, tá? Teto, né? Que seria um C maiúsculo e com C minúsculo, tá? O com C maiúsculo aqui nos permite trabalhar com unidades e também dizer em quanto eu quero arredondar. Então, por exemplo, aqui eu estou arredondando o B, que eu calculei aqui, de 10 em 10 centímetros, tá? Então, ele vai pegar esse 87 aqui e vai chegar até o mais próximo da casa de 10 em 10 centímetros, né, que é 90. Né? Eu poderia colocar aqui de 1 em 1 centímetro, né? Mas é estranho você levar para a obra assim 88 centímetros. Eu posso colocar talvez 5 centímetros, mas aqui no caso não mudaria nada. Né? Aqui no caso ficaria 90 também. Mas eu gosto de trabalhar de 10 em 10 centímetros, particularmente. Então, as dimensões reais que eu colocaria na obra seriam 1,40 m por 90 centímetros, tá?
Calculo o novo alfa, porque o alfa é diferente, né? Lembrando que o alfa aqui em cima é um pouco diferente, já que eu arredondei, né? E o arredondamento não é igual para ambos os casos. Aqui eu aumentei 2, alguma coisa, aqui eu só aumentei 1, alguma coisa. Então, portanto, eu calculei o novo alfa, só por preciosismo mesmo, né? Eu acho que nem precisava fazer isso, mas por preciosismo eu calculei, tá? Aí vou fazer uma verificação aqui se está tudo certo, né? Calculo novamente o B efetivo e o L efetivo, tá? Calculo novamente o B efetivo e o L efetivo, novamente a área efetiva e calculo novamente a tensão admissível, tá? Simplesmente copiei lá de cima, só que agora ele está considerando o novo alfa, né? Calculo o novo alfa aqui, e aí muda um pouco a tensão última e, portanto, muda um pouco a tensão admissível. Veja que aqui em cima ele está dando 345, aqui ele vai ter que diminuir um pouquinho para 335, né? E aqui eu faço a verificação final, né? Eu posso até colocar uma outra cor, talvez vermelho, né? Aqui eu faço a verificação final visualmente mesmo, né? Aqui a tensão admissível está 335, aqui a tensão atuante FZ dividido pela área efetiva, né? Que eu estou recalculando aqui pela nova dimensão, tá? 333 kPa. Percebo que está bem aproximado, portanto está bem preciso aqui o nosso cálculo, né? Bem otimizado, vamos dizer assim. Então essa sapata estaria bastante otimizada, né? E a gente vê que ela respeita, ou praticamente respeita, aquela correlação, né, que a gente propôs inicialmente, que é a proporção do pilar, a diferença entre as dimensões de pilares a gente mantém aqui, né? A diferença lá era 46 centímetros, aqui a diferença está 50 centímetros, porque eu estou arredondando de 10 em 10, tá? Se eu arredondasse aqui, ó, de 5 em 5, não, ficaria a mesma coisa. Tá? Então, para esse caso ficaria a mesma coisa, né? Mas poderia mudar para outro caso. Então, essa é a automatização. Então, aqui você só precisa entrar com os esforços, beleza? Que é dado do problema, e precisa entrar com esses valores aqui, né? O valor de coesão, que a gente não utilizou nenhuma correlação para isso, porque o nosso caso aqui é areia. Você precisa entrar com a densidade do solo que vai estar carregando, que vai estar ao redor da sapata, né? A profundidade do assentamento de sapata, a largura inicial da sapata e as dimensões dos pilares, tá? Assim como o fator de segurança, né? Que é meio que constante esse cara aqui, por norma, né? Então, de resto, está tudo automatizado aí. Eu posso até colocar outras cores aqui para gente, para chamar a atenção, né? Os valores, alguns valores intermediários, inclusive esse daqui também. Então, alguma dúvida, pessoal, aí? Eu dei uma modificada, antes eu estava indo e vindo nesse dimensionamento aqui, mudei para ficar mais direto, né? Eu só estou fazendo, eu faço de uma vez, calculo as dimensões e depois só verifico, né? Depois só verifico. E, bom, basicamente isso. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer outra sapata para vocês sentirem um pouco o feeling, né, da coisa. E depois a gente parte para uma verificação real, né, do deslizamento e do tombamento, tá, dessas duas sapatas. E aí eu vou entregar o arquivo para vocês em DXF, tá, com a alocação e com a carga, e vocês se pegam 2, 3 pilares cada um para fazer, né, e tentam fazer o dimensionamento vocês mesmos. Tá bom? Eu recomendo vocês fazerem a sua própria planilha, né? Apesar dessa planilha estar lá disponível para vocês, eu recomendo vocês fazerem a sua própria planilha, porque simplesmente usar essa planilha não vai ser a mesma coisa de vocês fazerem, terem dúvidas, né? Bom, e etc. Mas vocês que decidem. E aí esse exercíciozinho vai valer a presença dessa semana e da semana passada, tá bom? Você fazer... Vou botar aí para vocês fazerem 2 sapatas, tá? Vocês escolhem 2 pilares, né? E aí vocês vão escolher aleatoriamente, né? Se todos os alunos escolherem o mesmo pilar, é porque alguma coisa está estranha, né? Você tem lá 30 pilares para escolher. Se todos escolherem os mesmos 2 pilares, aí tá complicado o negócio. Mas vamos lá.
É só um exercício de fixação, tá, pessoal? Só um exercício para vocês entenderem como é o procedimento. Até estou dando a planilha aqui para vocês, praticamente pronta, né? Eu vou mudar um pouco o solo também, tá? Para vocês terem que pensar um pouquinho mais, onde vocês vão assentar a sapata. E é o ideal que vocês, da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês meus pensamentos, que vocês me expliquem por forma de texto, né? Vocês digitem aí o que é que vocês estão pensando, por que vocês estão adotando essa cota de assentamento, e etc. Mas vamos lá. Eu vou primeiro. Eu vou ter que. Vou ter que gerar informações novas aqui para a gente pegar as novas cargas. Eu vou pedir para vocês terem uma paciência aí, 5 minutinhos. Porque eu vou ter que gerar as cargas novamente aqui. Da vez que eu gerei, eu não gerei os carregamentos, as reações horizontais, tá? E dessa vez a gente vai precisar. Vou gerar aqui, espero que esteja calculado já. Lembrando que eu só estou pegando a pior combinação, o FZ máximo, né? Eu expliquei para vocês as combinações lá, né? Vocês se lembram. Qualquer coisa, dá uma olhada na aula passada, eu expliquei como interpretar essas tabelas de cargas. Óbvio que pode ter variações de projeto para projeto, mas a ideia permanece. Ah, tá, outra coisa, pessoal. Tem mais uma coisa aí. Tem mais uma coisa que eu devia ter feito e não fiz. Vamos refazer aí. Mas deixa eu primeiro ajeitar aqui no final das contas. Vocês estão vendo aí, né? O desenho já. Esse desenho eu vou passar para vocês, tá? Então a gente vai fazer aqui a sapata 13 e vamos fazer também a sapata, sei lá. Vamos fazer uma sapata aí 4. Tá? Eu acho que. Vamos pegar uma que dê problema de deslizamento, né? Deixa eu ver aqui uma. S10. Mas S10 a carga tá alta. Deixa eu ver uma aqui. Essa 1 é uma boa pedida. Sapata 1 tá uma boa pedida aí. Sapata 4. Não sei. Eu estou procurando uma que tem um alto valor de carregamento horizontal e baixo carga vertical. Essa S5 aqui. Essa S5 eu acho que é uma boa pedida para a gente verificar tombamento e deslizamento. Tá? Você vê que a carga é bem pequena, carga vertical, tá? O FZ é bem pequeno. E as forças horizontais, FX e FY, né? Assim como os momentos são relativamente grandes para essa carga. Tá? Então vamos fazer S5 aqui também. Então vamos fazer a S13, vamos finalizar a S13 e vamos fazer a S5 hoje. Tá? Depois, na segunda parte da aula, eu ainda quero tratar para vocês, explicar para vocês como fazer no caso de sapato associado, né? Aqueles outros tipos de sapato que a gente vinha, que eu expliquei no começo, na introdução do curso, né? Introdução do assunto.
Então, vamos lá. Eu vou refazer essa S3 adicionando alguns dados, né? Primeiro, 38.1. Mudou um pouco, né? Acho que eu mudei o modelo estrutural. Deixa eu mudar aqui, 38.1. O momento 2.2 está batendo e outra direção 0.1. Tá. Agora eu vou adicionar as cargas horizontais, tá? Vou ter que adicionar aqui as cargas horizontais. A gente está trabalhando, porque senão a gente não tem o que verificar, né, em termos de deslizamento, por exemplo. Então, FX vai ser quanto? 0.1 toneladas. Bem pequeno, tá? Isso aqui é muito pouca coisa. E FY é 0.6, né? 0.6 toneladas. É o que acontece, pessoal, tá? Eu vou ter que fazer algumas modificações aqui. Que é o seguinte. Primeiro no meu momento, tá? Primeiro o meu momento vai variar, vai mudar, vai aumentar, né? O momento vai aumentar, porque eu tenho forças horizontais. Perceba que eu já tinha explicado isso para vocês, mas vamos lá, olhando de lado a sapata, né? Olhando uma sapata de lado, supor que eu tenho um pilar aqui, se a força horizontal vai estar aplicada na base do pilar, tá? O meu modelo estrutural está aqui, então eu vou ter uma força horizontal, né? Força horizontal, vou chamar a força horizontal aqui, aplicado nesse ponto, né? Veja que na base da sapata, essa força horizontal gera um novo adicional de momento, né? Gera um novo adicional de momento. Vai ser quem? Vai ser a força horizontal multiplicada pela altura da sapata, tá? Que eu vou chamar altura HF, tá? Altura da fundação. Então, eu vou ter que inserir, vou ter que estimar quem é esse HF aí, tá? Então, vai ser outro dado que eu tenho que inserir aqui, a dimensão, a altura da sapata. A F eu vou colocar aqui meio metro. Tá? Vou colocar aqui sapato em meio metro. Da onde você tirou isso? Chute. Chute, tá? Aí, isso aqui vocês só vão conseguir definir bem definido quando vocês aprenderem lá em Fundações 2 a dimensionar estruturalmente essa sapata, né? Essa altura aí, tá? Vai ser fundamental. Essa altura vai ser fundamental para que vocês, para o dimensionamento estrutural. Para o dimensionamento geotécnico, ela só influencia nessa questão do momento. Tá? Então, vou colocar aí 50. Se for maior, paciência. Né? Então, vou aqui somar com FX vezes HF. Tá? Então, vê que aumentou. Né? Aumentou um pouco. E aqui, FY. Opa, perdão. O FX causa momento em Y. Tá? O FX causa momento em Y. Vamos dar uma olhada aqui. Só confirmar. Se essa direção aqui é X, né? Isso aqui é Z e aqui é X. Então, essa força vai girar aqui em torno do eixo que sai do plano, né? Então, é momento em torno do eixo Y. Então, FX aqui, FY aqui. Então, tá feito. Né? Do nova excentricidade calculada. Perceba que não interferiu significativamente para essa sapata, não interferiu nas dimensões, continua 140 e 90, tá? Tá automatizado aqui. Calcular corretamente. Por outro lado, eu vou adicionar aqui um novo termo, que é o peso próprio da sapata, tá? Peso próprio da sapata que não está sendo levado em consideração. Essa força aqui não leva em consideração o peso da sapata. Né? E aí, obviamente, que isso aqui tem que ser um valor estimado, né? Porque
vai depender das dimensões dos sapatos, que é justamente o que eu estou calculando. Né? Então, infelizmente, vai ser aproximado. Tá? A gente vai trabalhar com isso aqui aproximado. Eu vou utilizar aqui 10% de BFC. Vou dar uma olhada para ver se está 37 kilonewtons. Se eu pegar esse peso próprio e dividir por... O que é que eu posso fazer aqui? Eu teria que fazer uma iteração, né? Que eu não quero fazer aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular isso correto. A correto entre aspas, né? Vou inserir quem é o peso específico do concreto armado. Esse aqui é o peso específico do concreto armado. E vou fazer o seguinte. Vai ser B vezes L vezes HF. Esse é o volume, né? Isso tudo aqui é o volume da sapato. Admitindo que ela é prismática, né? Admitindo que ela não reduz, que ela é um cubo, né? Apesar de que ela pode ter uma variação de altura que permite economizar concreto, né? Mas aqui eu vou considerar para cima, tá? Esse daí. Multiplicado pelo gama C, isso vai me dar o peso próprio da sapata. Agora esse gama C eu preciso colocar lá em cima. Aí não muda. Eu estava calculando antes 37, né? Que deu 18. Então uns 10% é favorável para esse caso aqui, né? Mas pode ser que não seja. Para o caso, por exemplo, da sapata S5 não vai ser. Vai ser ruim. Vamos admitir isso aqui. Esse aqui eu tenho que trabalhar com isso daqui, porque depois eu tenho que atualizar lá as dimensões da sapato lá em cima, tá? Então aqui eu vou adicionar o PP da fundação. Agora sim mudou, né? Precisou aumentar aqui para 140. Lembrando que aqui talvez passasse, tá? A sapata 90 por 140, né? Porque eu estou arredondando sempre para cima. Tá? Mas vamos deixar aí automatizado. Aqui eu utilizei uma sapata com dimensão diferente para calcular esse PP, portanto eu vou atualizar lá em cima. Eu vou colocar aqui 0,9, tá? E L está ficando quanto aqui? 150 estou usando, né? Bom, tá aproximado aí. Isso não vai dar diferença significativa não, tá? Vendo que eu já estou arredondando para cima aqui, né? Então isso aqui não vai ter muito efeito no meu problema, não. Mas teria que adicionar, tá? Tem que considerar isso aí. Ok. Então fiz as modificações, agora eram essas modificações que eu queria fazer. Eu vou fazer agora a verificação do deslizamento e do tombamento, tá? Então vou fazer aqui. De carga. Esse é o dimensionamento de capacidade de carga. Dimensionamento, verificações de tensões na base. Aqui é a verificação de tensões na base. Mas aqui
relação de tombamento. Eu vou aproveitar a planilha que a gente já fez, né? Para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Tombamento. Deixa eu ver se a gente consegue aproveitar algo. Eu acho que vamos conseguir sim. Vou copiar aqui. Colar aqui. Poderia botar uma do lado da outra, né? X. Tá alegando alguns erros aqui porque eu tenho que substituir, né? Eu tenho que pegar aqui, ó. MX. Tá. MY. Por que não tá reconhecendo MY? Tá. Aqui é HF. Beleza? Aqui é PPF que eu considerei. Dimensão é B, né? Aqui. Então, tranquilo. Esse é o momento de estabilidade, né? Estabilização. Esse é o momento de tombamento. E, portanto, a relação entre momento de estabilização e tombamento está 120 quase, né? Que é muito maior do que 1,5. Eu preciso atender a 1,5, então tá tudo certo aqui. Vou botar aqui vermelhinho. Já na direção Y, na direção Y eu tenho um momento em X, mas eu tenho que somar com a horizontal aqui em Y, né? Beleza? Aqui, peso próprio da fundação. Z. Aqui, dimensão da sapata, que já está calculada. Eu estou utilizando como estabilização aqui esse FY, né? Eu vou utilizar sempre como tombamento. Tá? Sempre pelo pior caso, estou considerando aqui. Se aqui pode ser que eu esteja... não, pelo pior caso, é isso mesmo. Sempre vai ser isso pelo pior caso, né? Agora, eu poderia estar verificando as direções, né, das forças. Talvez essa força aqui esteja reduzindo a excentricidade ao invés de aumentar, tá? Pode acontecer, eu estou considerando sempre que está aumentando aqui a favor de segurança, né? A favor de segurança, tá? Se por acaso não passasse, aí eu faria uma análise mais acurada. Então, verificação de tombamento, a gente já fez exemplos, né, aqui. Basicamente, eu calculo o momento solicitante, que é o momento de tombamento, tá? É justamente calculado a partir dessa excentricidade. E o que eu fiz foi isso, calcular os momentos, esses momentos aqui, ó, tá? Esses são os momentos de tombamento. E o momento de estabilização vai ser nada mais, nada menos que o peso, a vertical, né? Força vertical. Tá? Se por acaso eu tenho uma solicitação nesse sentido, tá? O tombamento se daria em torno desse ponto. Então, tanto o peso próprio da sapata quanto a carga do pilar, né? Admitindo que o pilar está centrado na sapata, eu teria aqui um momento de estabilização, né? P vezes B sobre 2, né? Esse cara sendo B sobre 2. Tá? É largura dele por 2, né? Só que aqui, na verdade, é L sobre 2. Tá?
eu só checar aqui uma coisa. Isso aqui eu estou verificando o tombamento em torno do eixo X, Y. Em torno do eixo Y tem a maior dimensão. Eu estou verificando o tombamento em torno do eixo Y, que seria B. Então só tem que tomar cuidado com as direções. Se está tombando em relação a qual direção. E vamos verificar aqui deslizamento, né? Que também já temos a planilha pronta. Vamos pegar ela. Ó, aproveitar isso. Deixa eu ver aqui se precisa de mais informações. F. Vai precisar do coeficiente de atrito, né? Eu calculo já. O coeficiente de atrito eu calculo agora, né? E basicamente, ele vai depender do ângulo de atrito do solo, como foi que eu chamei o ângulo de atrito do solo? Que a gente estimou aqui, né? Então vou usar esse cara aqui. Foi φ. Então esse cara é φ, tá? O meu ângulo de atrito, né? Vai ser calculado sendo 2/3, né? Isso aqui é para concreto, tá? Para concreto, atrito entre concreto e solo, a gente pode estimar como 2/3. Isso aqui varia, tá? Mas é uma estimativa grosseira. 2/3 do ângulo de atrito do solo. E do solo com solo, né? Então, o meu coeficiente de atrito vai ser tangente desse ângulo de atrito, né? E, portanto, eu tenho aí uma força de deslizamento, né? De solicitação de deslizamento Fx, na direção X. Eu vou botar aqui, ao invés de direção, eu vou colocar aqui eixo. Eixo Y, para não confundir. Rotação, tombamento em torno do eixo Y. Aqui em torno do eixo X. E aqui, deslizamento na direção de X e na direção Y. Fx, Fy. Posso ficar assim, eu estou só considerando tudo positivo aqui mesmo. Pf mais vezes então, tudo certinho. Então tá. Deu igual. É porque. Ah, tá. Peraí. Porque eu preciso chamar de x e x, senão vai ficar substituindo, né? Aqui x, aqui y. Beleza. Agora sim. Agora sim, correto. Então, tá feito aí a verificação também. Tá superior a 1,5, então tá de boa. Alguma dúvida, pessoal? Ninguém se pronunciou ainda. Então a gente está dimensionado aí, esse sapato está dimensionado. Eu posso utilizar aí, com certeza, com toda tranquilidade, eu posso utilizar essa dimensão aí, 90 por 1,5. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou desenhar minha sapata 90 por 1,5.
30, 150. Ok. Aí, vou chamar esse sapato também de S13, tá? Chamar esse sapato de S13. E ela vai ter o seguinte, ela vai ter 90 por 150, tá? Uma sapato com dimensões 90 por 150. Vai ter uma altura, né? A princípio, foi dimensionado para uma altura de 50 centímetros. Tá? Ela vai ter uma cota de assentamento, segundo determinamos, né? Cota de assentamento menos 150 centímetros em relação ao nível do solo. Beleza? Então tá. Todas as informações aí detalhadas para a obra, né? Só esse HF aqui que teria que ser revisto na hora de dimensionar a estrutura, tá bom? A estrutura. Essa folguinha que a gente dá aqui é para para facilitar a execução, tá? A gente chama de colarinho isso daqui. É 5 centímetros, é padrão, isso aí. Não tem erro não. Tá? Agora vamos dimensionar, só para concluir essa primeira parte da aula, vamos dimensionar a sapata S5, que é uma sapata que muito provavelmente o que vai dar problema é o deslizamento ou o tombamento, tá? Um dos dois vai dar problema antes das tensões na base, beleza? Inclusive essa sapata eu dimensionei ela toda retangular, né? Vale destacar isso. Então talvez nem teria essas linhas aqui, né? Vale destacar isso. Eu dimensionei ela toda com a mesma altura, né? Ela é prismática. Vamos lá. Sapatas. Lembrando, ó, só um destaque, tá? Que esse peso próprio aqui, eu considerando ela toda cúbica, né? Se eu reduzir esse peso próprio aqui, as minhas tensões na base diminuem, tá? As tensões. Opa, aqui tá errado. Tá faltando PT aqui. Foi bom ter visto aqui. Tá faltando esse PP, né? Ah, se eu utilizar um peso próprio menor, essas tensões vão com certeza diminuir, tá? Não tem como aumentar. Então, vai estar a favor de segurança, tá? Para caso de tensões, vai estar a favor de segurança. Para o caso do deslizamento, se eu diminuir o peso próprio, vai ser contra a segurança, tanto tombamento quanto deslizamento, tá? Então, por acaso, se eu dimensionei para ela ser prismática, ela tem que ser prismática, tá? A não ser que eu desconsidere aqui o peso próprio ou reduza esse peso próprio na hora de calcular tombamento e deslizamento, tá? Porque aqui está a favor de segurança, né? Aqui está contra a segurança. Se eu reduzir esse peso próprio, tá bom? Vamos lá. Sapato S5. Eu vou copiar tudo aqui. Eu vou inclusive fazer o seguinte para tem um vou dar um Ctrl X aqui. Vou criar. Essa é outra função aqui desse software. Vou adicionar um espaço aqui. Então, cadê? Área. Criar uma área. Aqui. Porque quando eu não quiser mais esse dimensionamento, eu venho aqui. Venho aqui. Não é? Contraio, né, a aba e aí fica menor o meu arquivo. Tá? Dimensionamento da sapata S5. Deixa eu tirar isso, porque agora estou verificando tudo, né, da sapata. Eu vou copiar essa área toda aqui.
Beleza. Agora aqui os esforços mudam, né? Aqui os esforços mudam. Sapato S5, vamos lá. Eu só tenho 4,3 toneladas. 4,3 toneladas aqui. Vê que agora o peso próprio é extremamente relevante, né? Então esse peso próprio você precisa na hora de calcular, tá? Eu vou ter que ser preciso na hora de calcular porque vai fazer diferença. Vai fazer diferença aqui. Tá? FX 0,2, FY 0,8, então FX 0,2, FY 0,8. Lembrando ó, que esse pilar está na mesma direção aqui, portanto eu não vou precisar me preocupar aqui em inverter as direções, tá? Das verificações. Como está na mesma direção, eu não me preocupo. Se por acaso você tiver que pegar um pilar que está numa direção oposta, né? Perpendicular, perdão, oposta não perpendicular, você tem que se preocupar aí, você vai ter que dar uma olhada se essas direções X e Y estão correspondentes com as direções da menor e maior direção da sapata, tá? Vale destacar isso. Então, S5. Eu estava pegando errado. S5 é 0,5 e 1. Aqui é 0,5 e 1. Certo? E momento 0,4 e 0,2. Então aqui 0,4, 0,4 e 0,2. Então a gente vê aqui excentricidades muito maiores, né? Excentricidades muito maiores do que a gente tinha. Apesar do momento ser bem menor, as excentricidades são muito maiores porque a minha carga é muito menor também. Tá? Então, sapatas com cargas pequenas dá mais dor de cabeça. Volto a repetir. Sapatas com cargas pequenas, com pilares que suportam pilares com cargas pequenas, dá mais dor de cabeça do que sapatos com cargas maiores, tá? Porque justamente a excentricidade fica muito alta. Beleza? Então, ó, essa sapata passou de 60 por 1 metro, tá? Em termos de tensões, 60 por 1 metro. A gente vê aqui que tá... Peraí, deixa eu ver porque essa tensão deu tão alto aqui. Meu alfa aumentou muito. O alfa diminuiu. Por que a tensão admissível aumentou? Tanto, né? Poderia ter tido uma variação, mas dobrar, não estou entendendo por que dobrou. Vê que aqui está 900 e aqui está 600. Fator de... já sei. E o fator de segurança aqui está 1,5. Eu tenho que botar aqui um fator de segurança. Vou botar aqui fator de segurança de deslizamento. Vou colocar um D aqui. E aqui eu vou colocar aqui fator tombamento. Então é preciso estar ligado, só precisa ter noção dos valores, tá? Então ele estava pegando o fator de segurança aqui do deslizamento, que é diferente das tensões, né? Aqui agora está correto. Agora aqui está correto. Então, aqui está a tensão na base aplicada. Aqui está a tensão admissível, tá? Só que como a minha dimensão da sapata diminuiu, eu vou calcular um novo peso próprio aqui, aqui embaixo, que é simplesmente para pegar correto lá na verificação do tombamento e deslizamento. Aqui o bicho vai pegar lá. O bicho vai pegar lá. Então vê que reduziu bastante. Saiu de 17, né, praticamente, para 7,5. Caiu para menos da metade. Tá? Vê que aqui dá mais folga ainda, né? Aqui dá mais folga. Então eu vou deixar do jeito que está, porque eu sei que vai dar problema isso aí lá no tombamento. Ou no deslizamento. No caso aqui, ó, do tombamento, não deu problema, né? Não deu problema ainda. Agora aqui, ó, ficou bem próximo, né?
Ficou bem próximo. Vamos ver no deslizamento, também não deu problema. Então tá uma boa dimensão isso daí, uma boa pedida, 60 por 1 metro. Tá uma boa. Deixa eu só ver se ele tá pegando o peso próprio correto. Tá pegando o peso próprio correto. Então tá tudo certinho. Tá tudo certinho aí, ó. Passou tudo. Agora vê que se aproximou bem mais aqui, né? Ó. Quase não passa no tombamento, tá? Se não passasse, a gente tinha que forçar um L maior aqui. Tá? A gente tem que forçar um L maior. Teria que chegar aqui e botar L. Não, o tombamento aqui, no caso, é B, né? No caso aqui é B. Que influencia é B. Deixa eu só ver uma coisa, viu, pessoal? O eixo X, o eixo Y é o que tem o menor momento. O eixo Y é o que tem o menor momento. Tá certo. Tá certo. O eixo Y é o que tem o menor momento. E ele vai estar o eixo Y vai estar correlacionado com a largura, tá? Com B. Então tá, é B aqui. O MY vai estar correlacionado com B e aqui com M. Isso é. Que está girando em torno do eixo X. Beleza. Eu vou colocar aqui X. É porque eu estava tratando aqui com direções. Eu vou ter que tratar aqui com em torno do eixo Y. Né? Então, vou copiar para o outro para ficar certinho. Beleza. Isso aqui é questão de eixo, tá, pessoal? Depois você vê a direção aí. Não vale a pena perder tempo para explicar, mas basicamente esse momento está girando em torno do eixo Y, né? O meu eixo Y aqui dos esforços é esse cara aqui. Então, portanto, se está girando em torno desse eixo, tudo vai estar correlacionado com a menor dimensão, né? Tanto do pilar quanto a menor dimensão também da sapata. Tá? Então, eu me confundi aí. Direção e eixo. É melhor a gente estar trabalhando com eixo, em torno do eixo Y, X em torno do eixo Y. Bom, tá passando essa sapata. 13, tá passando também essa. Agora até melhorou, né? Até melhorou. Então tá tranquilo aí. Essa sapata pode ter. Aqui ainda tá ruim. Aqui tá ruim. Ah, tá. Porque aqui eu não copiei para lá. E não tinha mudado aqui ainda. Vou botar lá para mudar também. Então tá feito aí o dimensionamento. Vê que com a planilha automatizada fica bem mais rápido, né? Fica bem mais fácil de estar trabalhando aí. E eu acho que tá tudo certo. Alguém tem dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Por favor, pessoal, façam um exercício, tá? Usem essa minha planilha aqui para verificação, mas tentem fazer de vocês, que é para vocês pegarem esse tino que eu estou tendo aqui. Então, quem melhor usa a planilha é aquele que faz, tá? Então, aqui essa planilha está bem alinhada com a minha linha de raciocínio. Talvez a de vocês seja um pouco diferente, vocês consigam até fazer melhor do que a minha, né? Que eu estou falando aqui ao vivo agora. Então, fiquem à vontade aí, tá? O importante é que esteja correto. Então, a dimensão da sapata S5 vai ser 60 por... cadê? 60 por 1 metro. Lembrando que a dimensão mínima, tá? É 60 centímetros. Tá? Você não pode usar uma dimensão mínima que é 60 centímetros, não, por norma. Tá? Então, eu nem gosto de utilizar 60 centímetros. Eu utilizo no mínimo 80, tá?
mas a norma permite até 60. Então, deixa eu colocar uma sapata aqui de 60 por 1 metro. Vou tirar isso, né, que eu estou considerando o meu bloco inteiro, meu bloco cheio. Eu vou ter a minha sapata S5 aqui, eu vou copiar. Ela vai ser uma sapata 60 por 1 metro. 60 por 1 metro, a altura também 50. E porta-arrasamento também uns 50. Beleza, pessoal? Então tá, vou até salvar aqui. Vou salvar para vocês em DXF lá na pasta. Vocês abrem no CAD, isso aqui no AutoCAD, né? Na versão educacional. Então a gente já fez, vou até riscar aqui, tá? A gente já fez essa parte S5. E já fizemos também essa pata S3. Então fica à vontade para escolher 2 sapatas cada um, tá? E para calcular as dimensões das sapatas. Tá bom? Então eu vou estar parando por aqui a aula, vou colocar esses arquivos lá na pasta para vocês. E é isso, tá? Então a gente vai parando por aqui. Na volta a gente fala um pouco sobre como fazer para sapatos associados. Vai ser bem breve, tá? Eu não vou fazer um exemplo complexo nem nada. Como fazer também para sapatas com viga alavanca, né? Qual a diferença do dimensionamento? E só uma abordagem superficial, a gente vai fazer o que a gente deveria fazer, né? Vocês vão ver que não muda muita coisa. Bom, é isso. Então até mais, pessoal. A gente volta aqui 9h30, tá?